Hoje você acompanha com a gente esse presente super personalizado e tem tutorial, hein? Fica ligado! Essa semana nós recebemos em nossa igreja um casal de missionários de Uganda e nós decidimos personalizar uma caixa redonda e também uma tela tipo Canvas redonda também. Começamos com a marcação do projetor para ficar tudo no lugar certinho. Em seguida, fizemos um tom de azul e pintamos o fundo da caixa e da tela. Essa pintura ia servir como base para fazermos algumas sombras em azul mais para frente, representando o mar. Enquanto eu fazia a base da caixa, a Raquel começava a fazer a tela. A ideia era fazer a família deles, que são 4 pessoas, com uma roupa bem característica que eles usam e um fundo estilo mapa mundi. Esses tons de bege que você está vendo a Raquel fazer, na verdade são os rostinhos deles. A gente vai trabalhar um estilo que gostamos muito, que é o rosto sem expressão, como olhos, nariz e boca. Nesse vídeo, a gente separou para vocês um tutorial de como fazer esse tipo de pintura. Você pode usar em quadros, telas, canecas e qualquer personalização. Vamos lá para o iPad agora para mostrar para vocês como que faz. Abri o aplicativo Procreate, que é o aplicativo que usamos para fazer nossos desenhos. Eu escolhi essa foto minha e do Caio, diferente da arte da família que estou fazendo para vocês, em que eles estão com os rostos de frente. Nesse eu quis fazer de lado porque esse tipo de rosto é um pouquinho mais desafiador de trabalhar. Nessa arte do Procreate eu estou usando o pincel monolinha. Ele é um dos mais versáteis do aplicativo. Eu gosto muito dele, eu uso bastante para qualquer coisa, com o streamline ligado ou sem mesmo. Se você tem um iPad ou tablet, seria legal de fazer por lá. Mas se você não tem problema. Ele existe também para celular. Mas eu acredito que por enquanto ele só vai ter na Apple mesmo. Comecei fazendo toda a marcação das mãos e dos rostos e usei apenas o tom da cor da minha pele. Procurei escolher um tom que lembre muito o meu tom de pele, mas que não seja tão opaco quanto das fotos. Eu gosto que ele chame a atenção, um tom bonito, saturado. Inclusive, eu mudei um pouco a cor para mostrar para vocês como esse tom mais vivo pode deixar o desenho bem mais interessante. Nem sempre quando a gente usa uma imagem de referência, você precisa seguir exatamente as cores da foto. É legal sim trabalhar com os tons mais saturados, cores mais alegres, porque o objetivo não é fazer algo 100% realista, mas sim um desenho que pareça com a realidade e seja visualmente bonito, mas que só pareça com a realidade. É uma das partes que eu mais gosto, brincar com as cores vivas e com as cores mais fortes, ao contrário, é claro, da realidade. Na parte do cabelo, eu mostrei um pouco como a gente faz com esse efeito do digital. Quando a gente vai pintar com tinta, o processo é bem parecido. O Caio tem aquele corte de cabelo em degradê, na lateral e na barba. E se eu pintasse tudo de preto, pareceria que ele tem muito mais cabelo e muito mais barba do que ele realmente tem. Então eu fiz esse degradê e fui apagando um pouco nas laterais. Com tinta é basicamente o mesmo raciocínio. Já no meu cabelo, eu selecionei tons mais escuros nas partes da sombra e usei um laranja mais vivo na parte de cima. Não é exatamente o tom do meu cabelo de verdade, nem da foto, mas eu sempre prefiro tons mais saturados, como eu já falei pra vocês, eles trazem mais vida pro desenho. E o importante não é a fidelidade total, e sim o conjunto harmonioso e agradável de ver. Outra coisa importante na hora de detalhar o rosto, eu preciso que fique parecido comigo e com o Caio. Como ele tem um tom de pele um pouco mais moreno, fiz o dele num tom mais forte do que o meu, mas ambos ainda bem saturados para manter essa vibração do desenho, como eu já falei para vocês também. Eu gosto sempre de variar um pouco nos tons do cabelo para ele não ficar todo chapado. Então, mesmo sendo ruivo, eu uso 3 tons diferentes. Um mais escuro para a parte da sombra, um médio para a base e um mais claro, para dar esse brilho nas partes de cima. Essa variação faz com que o cabelo pareça mais real e deixa o desenho com mais vida também. Mesmo sem ser ruivo, pode ser loiro ou moreno também, eu continuo usando essa variação, que eu acho que fica bem real. Na camiseta eu quis trabalhar com preto e cinza, para não deixar tudo muito pesado. A blusa original dele era preta, mas o cinza ajuda a representar melhor a luz e o contraste. Se quiser fazer tudo preto, não tem problema, mas eu gosto de brincar com essas nuances. Na arte da família, por exemplo, haviam muitos elementos pretos, então eu mantive assim. Já no Caio, eu deixei a blusa um pouco mais cinza e a bermuda num tom de verde mais vivo, diferente do real, que era um pouco mais fechado.
Quando eu pinto áreas de sombra, prefiro não fazer o efeito aquarelado, e sim deixar as cores separadas. Acho que o resultado fica muito mais marcante e também mais fácil de pintar do que tentar mesclar demais. Mas na arte da família eu usei os dois métodos, cores separadas e degradês. Eu gosto muito do resultado dos dois. Normalmente, quando a gente faz quartinho de criança, a gente faz muito os tons aquarelados, porque as mães gostam muito desse tom aquarelado e deixa um pouco mais mimoso. Mas quando a gente faz escolas e restaurantes, a gente tenta fazer essas cores separadas, que eu acho que fica muito mais legal e também muito mais vivo. Nessa parte da blusa do Caio, eu gosto sempre de observar como a luz se comporta no tecido. Mesmo sendo uma blusa preta, ela nunca é totalmente preta, sempre tem partes onde a luz reflete e cria tons de cinza. Então eu trabalho com essa variação, um cinza mais claro nas partes de luz, um tom um pouco mais escuro nas dobras ou nas sombras. Isso dá mais profundidade e evita também que o desenho fique chapado, assim, sem vida, sabe? É o legal dessa técnica, é que funciona tanto para o digital quanto para quando a gente vai pintar com tinta também. Eu uso bastante ela. Enquanto isso, eu também começo a reforçar as sombras do rosto, com um tom um pouquinho mais escuro que o tom de base da pele. Eu aplico esse tom nas partes onde naturalmente teria sombra, tipo embaixo do queixo, na lateral do rosto, perto do cabelo, na orelha. Você percebeu que eu não misturo muito as cores? Eu gosto de deixar a transição bem leve e marcada também, porque isso faz parte desse estilo de pintura. Nas tatuagens usei preto puro mesmo sabendo que na real elas não são tão escuras assim, são um pouco acinzentadas. Eu optei pelo preto intenso, que destaca mais e deixa o desenho mais bonito e marcante. Da mesma forma, o óculos do Caio, ele era verde militar, mas eu escolhi pintar de preto, achei que ornava melhor com o conjunto. Já na minha roupa eu usei tons de marrom e busquei um acabamento bem bonito que combinasse com o restante da arte. Muitas vezes as pessoas nas fotos não estão com roupas que combinam entre si, e nesse caso eu gosto de adaptar, principalmente quando o desenho vai virar um quadro ou uma peça de decoração, às vezes um quadro pequenininho ou até um quadrão mesmo. É importante que as cores harmonizem, por isso eu costumo trocar cores e ajustar detalhes para deixar o resultado bem mais agradável. No meu caso, por exemplo, o macacão tinha marrom, preto e branco. Aí eu preferi tirar o preto, preferi manter apenas o marrom e o branco para não sobrecarregar o desenho. Eu acho que o contraste fica mais bonito e o detalhamento do tecido pareceu melhor. Mas se você quiser também usar no seu caso ser bem fiel, não tem problema nenhum. E é por isso que eu sempre falo, às vezes trocar a cor faz total diferença. Porque no fim o que a gente busca é uma composição que combine, que tenha harmonia e que fique representando o estilo que a gente quer passar com aquela arte. Outra adaptação que eu mostrei pra vocês foi da bijuteria. Todas as minhas bijuterias são douradas, mas eu achei que o branco ia casar, ia ficar muito harmônico com esse desenho, então eu preferi deixar todas elas bem branquinhas mesmo. Nessa parte dos desenhos do macacão, eu tentei deixar mais simplificado do que realmente é. Como eu já falei pra vocês, eu tirei o preto e acabei deixando somente o branco e o marrom. E tentei deixar também essas ilustrações um pouco mais leve, pra não carregar muito o desenho, porque não era essa vibe que eu queria. E é isso, pessoal, aqui já dá pra ver praticamente o resultado final com a última camada ocultada pra mostrar o conjunto completo, né? Dá pra perceber como cada etapa foi se encaixando, desde a escolha das cores, para ser mais saturado ou não, até os detalhes de luz e sombra, e aí foi dando vida ao desenho. O mais legal nessa parte, pra mim, é como tudo começa a fazer sentido, e aí a gente vê que vale a pena mesmo todo esse trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo e que tenha ficado fácil de entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, porque eu adoro ler e responder vocês. Depois da base seca e o fundo pronto, relembrando as águas do mapa mundi, começamos a fazer a roupa deles. Aqui nesse ponto, o pincel precisa ser bem fininho e a nossa mão precisa estar bem firme, pois essa parte do desenho é super detalhada com elementos bem pequenos. A roupa deles é um estilo bem legal, toda preta, com detalhes coloridos na manga e na gola, lembrando a nação africana. Na foto que tínhamos de referência, os 4 estavam com essa roupa e nós achamos muito legal de retratar isso no quadro. E no culto que a gente foi lá na nossa igreja, eles também estavam usando essa roupa. É um estilo de uniforme deles, então a gente achou muito legal. E nessa parte é onde a tela começa a ganhar vida, quando a Raquel começa a passar o preto, finalizando a roupa, tampando as falhas e acertando os detalhes. Duas dicas muito importantes desse tipo de pintura são: primeiro, deixar as cores mais escuras para o final.
que aí você não perde tanto tempo nos contornos das cores claras, já que lá na frente as cores escuras vão fazer o acabamento. Segundo, vir pintando sempre de trás para frente. Comece pelo plano de fundo, no nosso caso foi o mapa mundi azul. Depois vá avançando para o que está num plano à frente, os rostos, depois os detalhezinhos coloridos das roupas e por fim o preto, que cobre as bordas e meio que já finaliza o desenho. Quando você segue essa ordem, você não fica se preocupando tanto com os contornos de cada cor e isso otimiza o seu processo de desenho. Então, recapitulando, comece de trás para frente e das cores claras para as escuras. Finalizada a tela, vamos dar uma moral agora para a tampa da caixa. Decidimos fazer na parte interna o avião, que é tão representativo nessa jornada deles, já que eles viajam o mundo como peregrinos pregadores do Evangelho de Cristo. E já na parte externa, fizemos o mapa da África, com uma marcação no país em que eles estão atualmente, na Uganda. E para finalizar a caixa, escrevemos na parte externa o principal mandamento para aqueles que são seguidores de Cristo: ide por todo o mundo. Marcos 16:15. E para finalizar a tampa, um último detalhe que faz toda a diferença, o contorno preto no avião. E agora você confere o resultado. Obrigado por assistir até aqui, nós esperamos muito que você tenha gostado assim como nós gostamos do resultado final e você pode comentar o que você achou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!